A esquerda ficou revoltada com esta decisão que o Lula acabou de tomar, desistiu, não aguentou a forte pressão, e é claro que eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes, gente, tá? Notícia terrível não só para a esquerda, gente, tá? Com relação à desistência do Lula. Por quê, gente, tá? A informação que acaba de chegar é que o ministro André Mendonça acabou de tomar aqui uma decisão devastadora contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? O André Mendonça, o terrivelmente evangélico, é sobre o escândalo do caso Master, gente, tá? O André Mendonça acabou de tomar uma decisão bombástica contra o ministro Alexandre de Moraes, tem a ver com a Polícia Federal. E é claro que eu vou trazer esta notícia que pegou Brasília e o Judiciário e o STF completamente de surpresa, gente. A gente tem informação de bastidor que Alexandre de Moraes está completamente desesperado e furioso com o André Mendonça, com essa decisão que ele acabou de tomar, que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Definitivamente a casa caiu para Alexandre de Moraes com essa nova decisão do André Mendonça, e o jornalista Alexandre Garcia vai explicar todos os detalhes dessa notícia. Eu vou trazer nesse boletim, claro, além dessas outras várias informações, e atendendo a pedido, vamos de informação sem enrolação, já dando início aqui com as informações. Claro, vocês sabem que vai ter várias informações para trazer, além dessas outras várias nesse boletim. Só não esqueçam rapidamente de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Muitos de vocês ficam procurando aqui no vídeo, gente. Não é aqui no vídeo, é aqui embaixo na plataforma da onde você está me assistindo. Vai ter em algum lugar aí, ó, tá de cá, palavrinha chamada inscreva-se, inscrever, você vai fazer isso aqui. Clicou em cima, na hora, é automático, não precisa fazer mais nada. Clicou em cima, na hora você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente, porque o trem tá feio, gente. Como diz ditado em Minas Gerais, o trem tá pegando fogo em Brasília e no Judiciário logo de cara. BTG Nexus, pesquisa revela queda na avaliação positiva do governo Lula, gente. Mais uma queda no Lula nas pesquisas. O Lula, eu acho que ele não tá conseguindo dormir à noite, gente, tá? Eu acho que ele não tá conseguindo dormir. A nova rodada da pesquisa BTG Nexus mostra que a avaliação positiva do Lula recuou de 35 para 30, ou seja, caiu entre março e abril de 2026. Ao mesmo tempo, a parcela que classifica a gestão como regular subiu de 21% para 23%. Já a avaliação negativa passou de 44% para 43%, uma oscilação dentro da margem de erros de 2%. Tá aqui mais uma pesquisa que acabou de ser divulgada. BTG Nexus, pesquisa revela queda de Lula na avaliação positiva do governo Lula. Mais uma pesquisa saiu e o resultado é uma tragédia para o Lula. Levantamento indica recuo de 35% para 33% nos índices de ótimo e bom para o desgoverno Lula, gente, tá? Ou seja, sai mais uma pesquisa e o Lula cai mais uma vez. O Lula, meu Deus do céu, gente. Às vezes eu fico pensando, né? Uma vergonha muito grande. Vergonha, gente. O Lula vai passar uma vergonha muito grande. Calma que ele tomou uma decisão que eu vou trazer aqui daqui a pouco para vocês, que aí vocês vão entender. Porque agora é hora da Malu Gaspar, que partiu para cima mais uma vez. Ela dobrou a aposta. Mesmo sendo ameaçada de prisão, ela partiu para cima dos ministros do STF e expôs uma bomba. Malu Gaspar expondo a hipocrisia de Flávio Dino ao defender penas mais altas para corrupção de juízes. O Flávio Dino quer penas, né, mais altas para corrupção de juízes. Como é que ficam os magistrados da Suprema Corte que estão atolados nesses escândalos aí do Banco Master e Vorcaro? Será que eles estão gostando?
Vamos ver, gente, tá? Malu Gaspar não aguentou, gente. Desceu a lenha dos ministros. E o motivo? Aí que vocês vão ficar chocados. Pergunta central que permanece sem resposta nesse artigo do ministro Flávio Dino. Essas punições devem servir para os ministros do Supremo Tribunal Federal ou não? Porque todas essas reformas aqui, elas podem ser adotadas para juízes sujeitos ao CNJ. Até agora a gente viu até uma proposta do Dino, uma decisão, uma liminar há um tempo atrás, a respeito de penduricalhos e tudo mais, em que ele dizia: todas essas regras servem para STJ para baixo, para nós não. E o que continua acontecendo aqui, a menos que o ministro Dino tenha mudado sua interpretação, não tenha querido escrever isso no artigo, é que todas essas punições podem servir para todo mundo abaixo do STF. E o STF continua ileso, inatacado. Então, eu vou até melhorar aqui a resposta, né, a fala da Malu Gaspar. O STF continua intocável. Vocês lembraram do quê, gente? Isso, gente. Punição para todos de baixo. O STF continua intocável. É mais ou menos isso. Calma que tem mais. O que eu interpreto? É uma iniciativa destinada a dizer, olha, vamos combater os críticos do STF, mas atacando o problema que está sendo colocado? Não. É com diversionismo. Vou propor uma série de coisas que não vão me afetar, não vão atacar a crise em si. É como o Valdo está falando. Continua sem resposta a questão do Master e dos ministros. Então o ministro Dino está fazendo propostas que, obviamente, quem vai discordar dessas propostas? Punições mais graves, diminuir a quantidade de instâncias para que você julgue pessoas acusadas de corrupção. Ele mesmo diz, olha, não é um punitivismo ilusionista, são propostas concretas. São, mas continua a pergunta, o que fazer com ministros do Supremo? Porque enquanto você tem uma justiça em que existe uma casta que não pode ser investigada, essa justiça não é real. Então, enquanto se continuar os ministros do Supremo querendo atacar essa questão, fazendo uma política de iniciativas de impacto, sem atacar o problema real, para mim não adianta nada. E o problema real vem da onde? Tá vindo de cima, gente, tá? Tá aí os escândalos que estão explodindo à torta e à direita. Escândalos atrás de escândalos, envolvendo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, que foi uma decepção. Decepção, Cássio Nunes Marques envolvido aí, utilizando o jatinho de empresa de advogado para viajar, outra decepção. Mas essa medida do Flávio Dino, como se diz, eu quero punição para os juízes, tá? Negócio de corrupção, penduricalhos, quero que sejam punidos. Mas do STF para baixo. Por quê? Os ministros da Suprema Corte são... Isso só prova, essa decisão do Flávio Dino só dá munição para o Romeu Zema vir dizer, olha, eles são intocáveis, eles se acham intocáveis. Ou seja, todos os outros vão ser investigados, vão ser punidos. Mas da Suprema Corte, não, nós somos intocáveis. Só abre precedência, a decisão do Flávio Dino só abre precedente para que o Romeu Zema continue atacando, continue criticando, continue postando os vídeos e reafirmando que eles são intocáveis. É ou não é, gente? Tá aí, a própria Malu Gaspar pensa a mesma coisa. E agora, gente, derrota. Partido do PT do Lula foi derrotado na justiça pelo nosso queridíssimo Gustavo Gaia, gente, tá? Um dos parlamentares com maior engajamento nas redes sociais. O Gustavo Gaia acabou de ter uma vitória em cima do partido do PT, gente, tá? Do Lula. Gustavo Gaia vence o PT na justiça, gente. Os petistas, o Lula, aquele bando de esquerdistas, lambedores de bota do Lula, devem ter ficado furiosos, gente. Tá aqui a notícia completa na sua tela. A Justiça do Distrito Federal, tá de Brasília, ó, decidiu negar o pedido apresentado pelo PT, né, o partido do Lula, contra o deputado federal Gustavo Gaia, em ação que questionava a divulgação de um vídeo com críticas de natureza política. Mas onde que está a imunidade parlamentar, gente? Né? O partido do PT, será que eles esqueceram que existe imunidade parlamentar? Passou vergonha, né?
O entendimento foi de que as declarações estão protegidas pela imunidade parlamentar e não configuram conduta indenizável. A sentença proferida pela 19ª Vara Civil de Brasília analisou um conteúdo inicialmente apresentado no âmbito legislativo e posteriormente compartilhado em ambiente digital. O partido, o PT, alegava que o material teria ferido a honra e a imagem, solicitando a remoção. Eles queriam a retirada do vídeo e ainda o pagamento, a retirada do vídeo das redes sociais. E para piorar, eles pediam um pagamento de indenização, a multa por danos morais, indenização por danos. Ele queria arrancar dinheiro do Gustavo Gaia. Ao examinar o caso, o juiz concluiu que as falas mantêm relação direta com o exercício do mandato e fazem parte do debate político, sendo, portanto, resguardada pela imunidade, né, material prevista na Constituição, está na lei, imunidade parlamentar. Tem juízes que estão se lixando para essa imunidade parlamentar, mas tem juízes que ainda respeitam a Constituição. Então, a decisão também apontou a ausência de evidências de abuso ou de extrapolação claras no limite da crítica, gente. Meu Deus, que vergonha. O PT, partido do Lula, passando vergonha mais uma vez, gente, tá? Outro que passou vergonha, gente, é o ministro Gilmar Mendes. Até o Temer detonou, acabou com a raça do Gilmar Mendes. Literalmente, é claro, né? Temer diz que Gilmar não deveria ter reagido a vídeos de Zema. Até o Temer, gente, o Michel Temer chutando Gilmar Mendes, meu Deus. O ex-presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira que o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, não deveria ter respondido ao ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato Romeu Zema pelo vídeo, ironizando, né, os ministros da corte. Ele disse o seguinte, mandou um recado para o Zema, ó. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes não deveria ter respondido, né? Porque quanto mais ele responde, evidentemente, mais argumentos ele dá para a contestação, disse Temer durante o 8º Fórum Paulista de Desenvolvimento em Itu, no interior de São Paulo. O ex-presidente se referiu à declaração feita por Gilmar Mendes durante uma entrevista ao Metrópolis. Completamente assim... O Gilmar Mendes, naquela entrevista, para mim, gente, ele não estava no seu estado normal. Ele estava visivelmente assim... Não estava normal. Parecia uma pessoa que tinha tomado se dopado de remédio. Eu tinha a impressão de que ele até ia desmaiar em alguns momentos. Gilmar Mendes, naquela entrevista para o Metrópolis, estava visivelmente abalado, tá? Falou de homossexualismo e depois, na outra entrevista, falou do dialeto, da maneira com que o Zema conversa. Meu Deus, gente. O Gilmar Mendes, realmente... O Zema conseguiu alugar um triplex, não, um andar inteiro na cabeça do Gilmar Mendes, porque realmente ele ficou muito abalado. Eu nunca vi, olha que eu falo de política, gente, há muitos anos, eu nunca vi o Gilmar Mendes tão abalado com uma crítica como ele ficou com o Romeu Zema. Eu nunca vi o Romeu Zema naquele estado. Parece que tava, assim, gente, tava muito estranho ele naquela entrevista do Metrópole. Se vocês assistirem de novo, vocês vão perceber que tinha hora que eu achei que ele ia desmaiar. E para acabar de completar, o combo de notícias terríveis, tem notícia terrível pro Lula, na verdade, a esquerda acho que não gostou muito dessa decisão do Lula ter desistido de participação por vídeo em eventos de São Paulo e decidiu, né, cancelou lá a participação por vídeo, e decidiu receber um líder do governo Alvorada. Sim, gente, tá? De forma inesperada, o Lula desistiu de participação por vídeo em evento de São Paulo. Por que será que o Lula desistiu dessa participação no evento? Será que a explicação foi plausível? Gente, tem gente da esquerda que não tá gostando aí dessas últimas decisões aí do Lula. Por quê? Recentemente está surgindo um burburinho nos bastidores, inclusive a Vera Magalhães, agora recentemente, disse ter ouvido ali, né, de fontes de dentro do Palácio do Planalto, que sim,
tem ali uma conversinha nos bastidores de que o Lula pode desistir da eleição de 2026. Aí o Lula começa a desistir, né, de um evento aqui, outro ali, parece que está perdendo interesse. Vocês estão entendendo? E tem uma ala da esquerda, tem eleitores do Lula que não está gostando muito de ver algumas decisões do Lula, como por exemplo essa aqui. Principalmente quando tem uma justificativa bem fajuta, como essa que eles deram. Vocês vão entender. O presidente Lula desistiu de participar remotamente de 2 eventos. Não foi um, foram 2 eventos no interior de São Paulo hoje, segundo o Palácio do Planalto. E isso aconteceu por questões técnicas de transmissão e não por qualquer problema na recuperação do presidente após procedimentos de saúde realizados na semana passada. O presidente participaria por videoconferência dos eventos em Andradina e Presidente Prudente hoje, segundo sua agenda oficial. Os problemas técnicos que não foram detalhados pelo governo, esse aqui é o problema. Que problemas técnicos foram esses que levaram Lula a desistir e cancelar participação em 2 eventos? Isso de forma remota, gente, lá da casa dele. Então, eles não detalharam qual foi o problema, tá? Que impediu essa participação. Lula foi submetido, né, na última sexta-feira a um procedimento, até aí vocês já sabem. Mas o que a esquerda não está engolindo cadê a justificativa? Detalha por qual motivo houve essa falha que vocês não conseguiram transmitir. Então, assim, gente, tá muito assim... cancela e não precisa dar justificativa para os eleitores do Lula, não. Esse povo que se lasque. Tá mais ou menos assim. Eles não têm nem a preocupação de justificar para a esquerda o motivo dele ter cancelado aí esses 2 eventos, a participação nesses 2 eventos. Ou seja, a gente corrobora com aquela informação de alguns jornalistas, né, da imprensa. Inclusive ontem eu coloquei a Vera Magalhães, ontem ou anteontem, se eu não me engano. Vocês podem assistir os vídeos anteriores que eu postei aqui, que tem a Vera Magalhães, descobriu que tem ali gente perto do Lula que está revelando que sim, existe a conversinha aqui e acolá de que o Lula pode desistir sim da eleição. Aí vem uma notícia dessa aqui, gente, tá? A esquerda fica devastada, né? Porque só alimenta essa questão de que ele pode desistir da eleição. Deu para vocês entenderem o motivo do desespero da esquerda? Se o Lula desistir, como é que fica? Não tem sucessor? Não tem. Haddad? Olha, o Tachad, vocês acham que o Tachad pode ganhar algum tipo de voto desse Brasil que ele quebrou? Só socou imposto. Vocês imaginam o Lula como ministro da Economia, o Tachad como ministro da Fazenda. Socou um monte de imposto no lombo do povo brasileiro. Vocês imaginam o Tachad na presidência da República? O que ele não vai fazer com a gente? Meu Deus. Então o Lula não tem sucessor, não tem. Ou é ele ou é ele. E se não for ele, não vai ser ninguém, né? A gente acabou. Acabou para a esquerda. Aí o motivo do desespero. Sim, gente, tá? A casa caiu para o ministro Alexandre de Moraes. Polícia Federal investiga a Polícia Federal sobre a tutela do ministro André Mendonça, gente, tá? Polícia Federal sobre a tutela do ministro André Mendonça investiga se Alexandre de Moraes recebeu imóveis de luxo de Daniel Vorcaro. E a informação que acaba de chegar é que a Polícia Federal avançou nesta investigação contra Alexandre de Moraes. Novas atualizações sobre a investigação da PF para cima de Alexandre de Moraes. Assistam, gente, porque esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir no dia de hoje. Alexandre de Moraes deve estar furioso com essa decisão do André Mendonça. Vocês vão entender, vejam só. Vorcaro, Daniel Monteiro, o advogado, os 2 estão presos, estão preparando uma delação premiada e certamente vão contar essa história de dar de presente imóveis de luxo, né? No caso de Moraes, é uma conversa muito estranha, né, que foi divulgada entre Vorcaro e sua namorada, Marta Kreff, que ele diz, olha, o ministro está aqui no apartamento em Campos, né? Depois a gente vê que foi em Campos de Jordão. E ela pergunta, e aí, ele gostou do apartamento? Como assim? Está dando o apartamento para o ministro Moraes? Como assim? Não faz sentido.
Claro, se desse uma gravata, ela ia perguntar, será que ele gostou da gravata? E aí, ele gostou da gravata? Né? Então, provavelmente é esse indício forte. Né? Mas já tem uma mansão em Brasília que, de modo indireto, veio de pagamento do Master, dos 3.600.000 por mês, e comprou uma mansão de 12 milhões, se não me engano, né? Onde já está morando, lá no Lago Sul, em Brasília. Então, nós temos indícios aí, embora o ministro Gilmar não queira ver, né? Nós temos indícios de muita coisa além dos 129 milhões, ainda tem esses penduricários imobiliários. Eu vou junto com o Alexandre, e essa frase da Polícia Federal é a melhor que tem. A investigação agora analisa possíveis relações entre imóveis de alto padrão e eventuais benefícios. Mas antes diz o seguinte, que os investigadores consideram o diálogo fora do padrão e buscam entender o contexto da situação. Quer dizer, ele gostou? Gostou do quê? Mas se gostou de uma gravata, então gostou do imóvel. Agora nós estamos falando de valores completamente diferentes. Uma gravata já seria um problema, levando-se em conta esse contexto. Agora, se o contexto foi justamente o de um imóvel de alto padrão, com valor milionário, bom, aí é bem mais grave. Óbvio que é mais grave, mas o primeiro já não deixa de ser grave. Fato é que tem muita coisa a ser explicada aqui. O que nós precisamos nesse momento, e acho que em algum momento o ministro André Mendonça talvez perceba, é que o que já está estabelecido e pacificado nas investigações precisa ser trazido a público. Eu sei que há todo um cuidado, o ministro André Mendonça não é o Alexandre de Moraes, não usa o mesmo modus operandi, ou seja, o estilo de investigação, não é um sujeito midiático, não está preocupado em fazer barulho, está tomando todos os cuidados do ponto de vista legal, de respeitar, obviamente, o tempo da investigação e ter provas conclusivas acerca deste ou daquele. Mas sempre numa investigação há coisas que já começam a ficar pacificadas. Há um entendimento claro ali. Esse tipo de coisa precisa vir a público. O momento do país é muito importante. Não só pelas eleições de outubro, que talvez seja o momento mais importante, mas é este momento em que o Brasil está dizendo ao Supremo que não mais aceita ministros fora da lei, que não mais aceita uma Corte Suprema que se imagina acima do Brasil. O Alexandre Garcia fez menção que nada é acima da Constituição, porque nada pode ser acima da Constituição. A Constituição é algo que demora para ser feito. Elegeu-se um Congresso Constituinte lá atrás. Ele é uma Assembleia, para ser melhor, para explicar melhor o tema. E depois de muito tempo de discussão, chegou-se a uma Constituição. Então ele está tirando agora, se o procurador diz algo que ele não gosta, não pode. Não é este o Brasil que existe. O Brasil da Constituição não é o que o Gilmar Mendes considera acessível, ou afável, ou agradável. Não é ele que decide o futuro do país. A lógica da justiça cega, da lei que obviamente não se move, é porque vale para qualquer um a qualquer momento. Não tem capa de processo. Capa de processo não é justiça. Então, agora, nessa investigação da Polícia Federal, esta frase para mim é, digamos, a mais importante. Os investigadores consideram o diálogo fora do padrão e buscam entender o contexto da situação. Como já se referiu o Alexandre Garcia aqui, quer dizer, ele gostou do apartamento que o Vorcaro, em tese, teria vendido, ou vendido em condições favoráveis, seja lá o que for, ao ministro Alexandre de Moraes. Em que condições? Esse contexto merece muita explicação. E os investigadores não estão gostando do que estão vendo. Sentiram o cheiro de alguma coisa estranha. Gilmar Mendes está mostrando pelo tom de voz que ele sentiu, né, a pancadaria que ele vem levando e vai levar mais. Ele não viu todo dia. Todo dia. Ele não viu nada demais também no milagre da quadruplicação do patrimônio imobiliário do ministro Alexandre de Moraes. Entre os imóveis que ele comprou à vista, não tem a mão amiga do Daniel Vorcaro? Isso é que está sendo investigado. Ele está falando, portanto, Gilmar, ele está absolvendo cedo demais, né, o seu parceiro. Ele disse que não viu nada demais também no contrato. Ele sabe de outro advogado que recebeu honorários no valor de 80 milhões, que seriam 129 se o contrato fosse cumprido até o fim? Eu nunca vi. Ele aparentemente viu. Agora, só lembrando ao Moraes o seguinte, se o decano não ao Gilmar Mendes o seguinte, o decano não substitui o presidente do Supremo. É o presidente que defende a instituição. No caso, o presidente não está falando muito, mas ele propôs, é o máximo que pode chegar em matéria de ousadia, o nosso Fachin propôs aí um código de conduta. Ele acha que o Supremo não está se comportando bem. Para o Gilmar, está tudo perfeito. Agora, só mais dois lembretes ao Gilmar. Para de falar do Mato Grosso. Aqui nós do Mato Grosso, é de Mato Grosso. E para de falar do Sergipe. O senador Alessandro Vieira é de Sergipe. Ele não sabe falar.
e fica brincando com o governador Zema, com o sotaque. A perfeita besta quadrada, ele está se mostrando assim. E lembrando também, Daniel, que o juiz Grossman da Flórida, ele negou o pedido da defesa de Vorcaro para limitar essas investigações fora do Brasil, né? Não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no globo, no planeta. É o famoso follow the money. Então, quem sabe não vamos descobrir também outros nomes, além do Vorcaro e da ex-noiva, aqui nas páginas das grandes e luxuosas propriedades americanas. Gente, será que isso foi uma indireta? Gente, será que vão descobrir alguma coisa relacionada a Alexandre de Moraes, além de Vorcaro, lá nos Estados Unidos? Meu Deus do céu, gente, tá? A coisa tá indo para um rumo muito mais grave do que a gente imaginava. Então, a Polícia Federal achou estranho, tá? Aquela conversa do Daniel Vorcaro e da Marta Greif, a ex-primeira-dama, né? A ex-noiva, e quer investigar. Achou fora do normal aquela conversa. E apartamento? Por que Alexandre de Moraes gostou do apartamento? Por que ele deveria gostar ou não gostar? Aquele apartamento foi um presente? Estava sendo vendido para o Moraes? De que forma estava sendo vendido? Muitas perguntas, muitos questionamentos, e a Polícia Federal, segundo aqui os jornalistas da revista Oeste, vai começar a investigar. Polícia Federal investiga se Moraes teria recebido imóvel luxuoso de Daniel Vorcaro. A gente sabe que era um dos modus operandi do Vorcaro para conseguir o que ele queria, né? Ele gostava de dar ali alguns presentinhos, né? Que o diga as namoradinhas, né? Teve namorada lá, né? Rolinho dele lá, que recebeu apartamento luxuoso de 2 milhões. O ex-presidente do BRB, que está preso agora por ordem do André Mendonça, recebeu mais de 100, cerca de 140, mais guloso do que a esposa do Moraes, né? Recebeu imóveis de luxo em valores aproximados aí cerca de 140 milhões. Então, presente para cá, presente acolá, presente por ali. Será que o ministro Alexandre de Moraes não recebeu algum presente do Daniel Vorcaro? Esta é a resposta que a Polícia Federal está buscando. Polícia Federal, sob a tutela do ministro André Mendonça, que essa resposta, e começou-se a investigar. De fato, a Polícia Federal está se aprofundando mais nas investigações para descobrir se Alexandre de Moraes recebeu ou não algum presente luxuoso de Daniel Vorcaro. Resumindo para vocês, gente, tá? André Mendonça basicamente colocou a Polícia Federal na mira, né, na cola do ministro Alexandre de Moraes, e a casa tá caindo. Meu Deus do céu. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não deve ter gostado muito aí dessa notícia, não. E agora, gente, eu vou colocar aqui na tela para vocês o vídeo mais importante que vocês vão assistir nesse dia de hoje, gente, tá? Assistam com muita atenção. É vídeo de utilidade pública, é a bomba que o Lula está trazendo para o povo brasileiro e principalmente para a oposição. Vocês vão entender. É a semana da gente ir e perturbar para que esse homem não fique aí pelos próximos 30 anos. Vamos ver se os senadores vão trabalhar, pelo menos para, no mínimo, tem que expor esse sujeito. Porque se a gente fizer as perguntas corretas e esperar a resposta, tá muito claro que a sociedade brasileira não quer Messias como ministro do STF. Eles podiam começar perguntando por que ele foi favorável, sim, ao aborto de crianças, quando o Alexandre de Moraes fez ali com uma canetada, ele soltou um parecer favorável. Não é ele que se diz terrivelmente evangélico também? O pessoal tá apoiando porque ele é evangélico? E aí, como é que fica essa questão? Eles têm que perguntar ali, vamos ver o que ele vai responder. Ele já saiu dessa dizendo que não leu. Eu fico perguntando aqui, ou seja, como advogado-geral da União, evangélico, saiu uma canetada do Moraes que passa por cima da decisão do Congresso. Ele não leu para dar o parecer dele? Então imagina o que ele não vai fazer no STF, né? Então, veja bem a
pessoa que a gente corre o risco de ter como ministro aí pelos próximos 30 anos. Mas vai muito além disso. O próprio Messias, vamos lá, primeiro, ele se vangloria de ter sido a primeira pessoa que pediu a prisão dos manifestantes do 8 de janeiro. A prisão preventiva em flagrante dos envolvidos foi pedida por mim, como advogado-geral da União, o ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Todos esses inocentes que são presos, ele tem ali, ó, nas mãos dele, as mãos dele também estão sujas de sangue do Clezão, então aí com todas essas pessoas que estão fora do Brasil, asilados políticos, que estão fugindo por aí, todos aqueles presos em casa, a Débora do Batom, pois é, isso aí pra Jorge Messias é o ponto alto da carreira dele, ele já falou isso em entrevista. Ele sabia do escândalo do INSS mais de um ano antes de começar a tomar qualquer tipo de providência, depois ainda proibiu os aposentados de processarem a União. Se você receber, você não pode mais processar, sabendo que pela lei de defesa do consumidor, a pessoa pode entrar e pode ter até o direito de receber em dobro por conta dessa lesão. Então ele já foi ali e proibiu. E aí, gente? Vocês acham que... Vocês aí que estão do outro lado aí me assistindo, depois de tudo isso que foi exposto aqui pela Marina Helena, vocês acham que os senadores da República vão ter a coragem de votar e colocar o Jorge Messias lá no STF depois de tudo isso aqui que foi exposto? Eu fico imaginando os senadores da República que vai ter que prestar conta para os eleitores dele. Claro, ele vai representar o voto dos eleitores. E aí? Um senador da República votar para colocar, tá, o Jorge Messias lá no STF, sabendo que o Jorge Messias fez tudo isso aqui. Tudo isso aqui foi o que o Jorge Messias fez, segundo a Marina Helena. E aí? Vocês acham que vai ter senador de direita? Porque da esquerda a gente espera de tudo. Não é surpresa nenhuma. Mas vocês acham que vai ter algum senador de direita que vai ter coragem de apoiar o Jorge Messias lá no STF, para que ele vá para o STF? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E o que eu acho mais, assim, lastimável, que eu acho que já deveria ter mudado isso há muito tempo, o voto ser secreto. O voto ser secreto. Não tem que ser secreto. O povo quer saber como é que o representante dele está votando. Eu gostaria de saber. Apesar que eu já sei como é que vai votar o meu senador, né? Que é o senador Cleitinho. Mas assim, se eu tivesse votado em um outro senador que eu não tenho muita confiança, eu queria saber como é que ele iria votar. E aí, gente, tá? Você gostaria de saber como é que o seu senador vai votar nessa questão da sabatina do Messias? Pois é. É segredo. É secreto. Nós não vamos ficar sabendo como que eles votaram. E eu acho isso assim, eu acho que isso deveria ter sido mudado há muito tempo. A gente tem o direito de saber em quem os nossos representantes votam dentro do Congresso Nacional. Isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Seja federal, estadual, municipal. Foi eleito com meu voto, eu quero saber o que é que você está votando. Eu quero saber como é que foi o seu voto. Eu quero saber o que é que você apoia, o que é que você não apoia. É um direito meu. É um direito meu saber em quem que o meu representante está votando. Então eu acho que isso já deveria ter sido modificado há muito tempo na legislação. Vocês concordam, gente? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês.